Olá, sejam todos bem-vindos ao Minuto Geografia e nós estamos aqui para mais uma entrevista do quadro Trajetórias e o convidado de hoje é o Alexandre Marques. Eu vou fazer uma apresentação um pouco mais formal do Alexandre, falar um pouco da formação dele. Bom, vamos começar, né? O Alexandre é doutor em Filologia e Língua Portuguesa pela Universidade de São Paulo, também fez estágio doutoral na Universidade do Porto e na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele é membro de vários grupos aí de pesquisa, um deles o GEDUSP, no subgrupo de análise crítica do discurso e teorias da argumentação, também no grupo de estudos discursivos sobre mídia na USP e na UP, e no grupo de estudos de língua portuguesa no ensino básico e superior dos gêneros textuais discursivos do livro didático, livros acadêmicos, jurídicos e políticos. Adriano, fala um pouco mais quem é o Alexandre para a gente. Bom, além de todo esse currículo, né, a gente pode emendar que o Ale é autor e revisor técnico de material didático de língua portuguesa, tem graduação em licenciatura e bacharelado em letras pela Universidade de São Paulo, também graduação em educomunicação pela Universidade de São Paulo, mestre em filologia e língua portuguesa também na Universidade de São Paulo, foi professor visitante da Universidade Nacional Timor-Leste, no Timor-Leste, né? Bolsista da Universidade do Porto, tá? E também com doutorado em Filologia e Língua Portuguesa, tá? Na USP. Ale, aqui eu vou chamar você de Ale, porque tá? A nossa relação de trabalho já nos permite isso, né? E além dessa formalidade toda, né? Nós que trabalhamos juntos, né, durante um bom tempo, a gente, aquelas conversas de corredor, de sala de professores, sempre, ela é uma pessoa sempre bem-humorada, sempre ligada nas coisas, ágil no raciocínio. Mas a gente, depois dessa apresentação formal tradicional que a gente faz, a gente abre um espaço para uma pergunta meio filosófica, né? Que é a seguinte, Ale. Alexandre Marques por Alexandre Marques. Quem é você, Ale? Nossa, já começa difícil, né? Assim, acho que eu falaria sobre Timor horas, mas sobre mim é sempre mais complexo, né? Bem, eu sou tudo isso aí, mas nada disso, na verdade, né? A gente começa pelos títulos, porque dentro de um ambiente mais formal eles fazem muita diferença, faz sentido, mas para mim, na vida, eu sempre falo que acho que são detalhes, a gente é muito mais do que isso. Acho que, sei lá, Adriana, é uma pergunta, talvez eu vá dar muitas respostas românticas, tá? Hoje. Mas eu acho que eu sou alguém que acredita. Eu acho que, fundamentalmente, sou alguém que acredita em muitas coisas. Eu acredito, por exemplo, que esses títulos eles são importantes, mas não me definem como pessoa. E eu acredito, e a gente vai conversar mais sobre isso, que as oportunidades são únicas na vida. Eu acho que esse é o meu lema, sabe? Então, ir para o Timor, por exemplo, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, foi uma oportunidade que me apareceu e eu agarrei. Então, sei lá, quem é o Ale? É alguém que não desperdiça oportunidades, porque eu entendo que elas são únicas e não se repetem, né? Não, acho que a gente tem uma filhinha que quando você perde, você vai lá para o final e tem milhões de pessoas na sua frente para ocupar essa oportunidade. Então, eu acho que, sei lá, alguém que acredita e que não perde oportunidade. Ela vem, eu abraço com as mãos, pernas, e é isso. E acho que o bom humor também, viu, Adriano? Todo lugar que as pessoas falam que eu sou bem-humorado. Então, eu já começo a incorporar isso como sou. Eu acho que sou uma pessoa bem-humorada. É uma forma de ver a vida mais tranquila. Isso eu comprovo. Sempre que eu lembro de você, você estava sempre rindo, a gente fazia brincadeira, você é um cara muito espirituoso. Né? E quando eu fiquei sabendo que você ia para o Timor-Leste, eu me espantei, não por você ir para o Timor-Leste, porque para mim, Timor-Leste, eu vivenciei o período todo da transformação do Timor, isso é uma coisa. Vamos lá, você sabe, né? Em situação normal, você falar Timor-Leste para 10 pessoas, 9 vão falar o quê? E a 10ª não vai nem entender. Então, assim, o contexto hoje global colocou o Timor, né, nessa filinha que você falou lá do fundo, né? Então, e não é tão assim, né? A gente precisa estar sempre atento. Aqui a gente já entrevistou várias pessoas desde o ano passado, quando a gente começou esse trabalho aqui. A entrevistando as pessoas falando do Afeganistão, né? Então, aquela história, o que a minha vida tem a ver com o Afeganistão? Então, a gente procura mostrar por aqui que as pessoas, por mais distantes que estejam no espaço, por mais vivendo em diferentes culturas, com identidades aparentemente, né, Ale, diferentes,
particulares, vamos colocar assim, é tudo muito próximo. E eu acho que a questão, quando eu vi você, falei, pô, trazer o Ale para falar do Timor, para realçar esse tipo de situação, né? As coisas acontecem no mundo, em lugares longínquos, né, em relação a onde nós vivemos, mas há uma identidade tão grande de diversos processos que a gente tem que trazer o depoimento dessas pessoas que vivenciaram esses lugares, né? Bom, Alexandre, a gente gosta sempre de saber o porquê, né, das escolhas dos nossos convidados, dos nossos entrevistados. E aí eu tenho uma curiosidade em saber por que você escolheu ser professor de língua portuguesa, por que a língua portuguesa e por que o Timor-Leste? Então vamos lá, vamos começar pelo professor, né? Que é daí que encaminha para o Timor. Bem, Priscila, eu acho que eu não escolhi, não. De novo, romântico, tá? Eu não escolhi ser professor, não. Na verdade, assim, a vida foi me levando para esse lugar. Porque durante o ensino médio, eu era o cara que gostava de tudo. Até de matemática, embora não pareça, né? Para professor de português, matemática, eu ia indo bem, estudava noturno numa escola pública aqui em Cotia, trabalhava durante o dia, e eu adorava ir para a escola, era a coisa que eu mais gostava de fazer na vida, assim. E aí eu ia para a escola e ia me envolvendo muito com todas as disciplinas. Então, eu gostava de biologia, eu era bem bom em biologia. E eu tinha uma professora que era bem velhinha, já aposentada da USP, e que ia para a escola noturna para dar aula, assim. E eu ficava super admirado, né? Mas a galera, tipo, biologia, não. E eu já queria fazer faculdade. Só que na época, eu queria fazer publicidade, eu queria ser publicitário. Eu não tinha nada a ver com escola. E daí eu fui, né? E eu falo que eu tive professores bons e professores nem tão bons, e acho que isso para a gente que é professor é bom, para a gente ter um parâmetro, né, do que a gente pode ser e do que a gente não quer ser. E aí, os meus professores de biologia, eles foram muito inspiradores, sabe? E aí, quando eu terminei a escola, eu falei, vou prestar vestibular, e aí eu era bom aluno, ganhei isenção de todos os vestibulares, fui prestando vestibular, só que nenhuma eu prestei para nenhuma licenciatura, eu prestei publicidade, RP, fui prestando, né? E passei em RP na Unesp. Só que, assim, é romântico. Mas como é que eu vou para a Unesp? Onde fica a Unesp? Sabe, assim, era esse meu grau de alienação. Porque eu achei, onde é a Unesp? Aqui era no interior, em Bauru, e eu não tinha muita noção. É isso, né? Passei por uma escola que não disse, eu também não tinha muita informação, enfim. Descobri que não ia poder fazer faculdade, porque era longe, eu não tinha como me manter, e fui trabalhar durante um ano. E aí, um pouco mais consciente das coisas, eu peguei uma nota da FUVEST e fui ver o que eu podia fazer. Falei, o que eu posso fazer? Porque eu não passei na FUVEST de primeira, publicidade, tomei um toco da FUVEST, me localizou, né? Falou, aqui é difícil, amigo. E daí eu fiquei um ano trabalhando, então eu trabalhei com muitas coisas. Na reta final do vestibular eu era garçom, trabalhava como garçom. E estudava no horário de almoço, enfim. Eu peguei uma nova FUVEST e falei, eu vou fazer biologia, porque, sempre gostei de biologia é minha cara, eu vou fazer biologia. Aí a realidade bateu na minha porta e falou, amigão, tem química lá na segunda fase, você nem mal teve química, eu acho que você não vai conseguir, não. E aí, letras foi a minha segunda opção. Eu sempre falo para os meus alunos, foi a minha segunda opção de curso. Falei, biologia não vai dar, o que é aqui que é mais próximo? Letras, eu gosto, vamos lá. Então, eu fui fazer faculdade de Direito sem nenhuma expectativa. A minha expectativa era, eu não quero não fazer faculdade, eu quero fazer faculdade. E, basicamente, foi uma relação bem empírica. Eu não quero mais ser garçom. E não é por um demérito da profissão, é porque eu queria ir para a universidade. E o que me cabia, o que me dava, era, ou sei lá, geografia, desculpa nada contra, tá, geógrafo? Ou letras. Eu acho que eu tenho mais relação com letras, fui fazer letras. E foi na faculdade que eu fui me descobrindo professor. Na verdade, eu já tinha, talvez, ali uma sementinha no ensino médio, quando eu gostava de explicar as coisas para meus amigos, enfim, e trocando ideia, eu percebi que eu tinha essa facilidade de explicar coisas, mas inicialmente não era o que eu queria fazer, de fato não. Mas eu entrei na faculdade, aí eu trabalhava numa agência de publicidade nessa época, fazia atendimento, e achava um porre, e eu falei, ainda bem que eu não fiz faculdade de publicidade, que eu não sobreviveria nesse mundo, e a gente sempre volta quando a gente se sente seguro, né? Então eu pedi demissão num dia, foi numa sexta-feira, lembro, assim, foi um dia que eu estava. Eu vou pedir demissão na sexta, e na segunda eu fui para a escola onde eu estudei. E fui lá perguntar como é que eu fazia para dar aula. Eu estava no primeiro semestre da faculdade, assim. Aí a diretora falou, Alexandre, ela me conhecia, eu falei, vem dar aula como professor eventual. De lá eu nunca mais parei, isso foi em 2001, e sigo até hoje dando aula. Então, acho que fui aprendendo e gostando de ser professor, e não penso hoje em fazer outra coisa que não seja isso, muito mais por uma necessidade, né? Então, vamos lá fazer.
do que necessariamente por uma idealização, né, desde sempre que ser professor. A verdade não é essa, mas acho que eu não trocaria essa profissão por nada, apesar de todos os pesares. Então, eu gosto muito, muito de ser professor, muito. Como eu fui parar no Timor-Leste, né? Muito bem. Entrei na USP em 2001 e aí tudo novo, tudo me deslumbrava na faculdade, né? Então, desde as aulas que eu entendia chongas de linguística, porque é isso, né? A gente senta ali e vê o professor falando, fala, meu Deus, o que é isso? Como eu sou burrinho? Como eu nunca vou aprender isso, né? E um dia, andando ali pela USP, lá, eu vi um cartaz dizer assim, ó, projeto USP em Timor-Leste, inscreva-se. Eu não sabia o que era Timor-Leste, não tinha a menor noção do que era aquilo, mas eu sabia que era fora do Brasil. E eu falei, uma oportunidade, uma oportunidade. E daí eu me inscrevi nesse projeto, e era só para mandar um e-mail dizendo por que você queria participar do projeto. E assim, eu não lembro de verdade o que eu escrevi, tá, gente? Não lembro, porque deve ter sido uma abobrinha, porque de fato eu não tinha muita noção sobre o que era Timor-Leste. O que acontece é que esse projeto a USP meio que deixou na gaveta, assim, e o Fernando Henrique Cardoso, que era presidente do Brasil na época, ele esteve em Timor após a independência em 99, e um dos acordos bilaterais era que o Brasil fomentasse o ensino de língua portuguesa no Timor. Era por isso que havia esse projeto lá na USP. A USP não deu conta, na real, de fazer. E a gente já tinha, no Mackenzie, um projeto pioneiro que já existia, de uma professora chamada Regina Helena de Pires Brito, que já tinha estado no Timor, pesquisava Timor. Então, houve aí uma junção entre três universidades, a USP, a PUC e o Mackenzie, e aí cada universidade selecionou 6 estudantes de diversos cursos para irem para o Timor trabalhar com língua portuguesa dentro da universidade num curso extracurricular. E aí, depois de 2 anos, eu recebi um e-mail, tipo, você foi selecionado para a próxima etapa. Eu falei, hã? Tipo, eu fiz em 2002 a inscrição, em 2004 apareceu a oportunidade. E assim, eu vi no último dia, foi um negócio muito louco, porque era um e-mail que eu nunca nem entrava. Aí entrei no Timor-Leste, eu lembro como se fosse hoje, nitidamente. Cheguei da faculdade, internet de escada, aí eu falei, aí tinha que fazer uma redação. Aí eu fiz a redação falando sobre o Timor e por que eu queria ir, nananã. Fui passando, aí passei para uma entrevista, teve dinâmica de grupo, e aí, no segundo semestre, em agosto de 2014, eu e mais 17 estudantes, que pouco sabiam sobre o Timor, fomos para o Timor-Leste trabalhar com o ensino de língua portuguesa e cultura brasileira por meio de música no Timor. Então, foi assim que eu fui. Eu caí mesmo de paraquedíssimo, assim. Só que depois que fui passando no processo, o que eu achei? Eu falei, bem, eu tenho para um lugar, eu preciso minimamente saber que ele não é na África, né? Porque é isso, quando a gente fala de Timor, que legal, uma experiência africana. Eu falei, não, não é uma experiência africana. É no Sudeste Asiático, mais pertinho da Austrália ali, sabe? E que é interessante que as pessoas, porque a gente fala país de língua portuguesa, de modo geral, no imaginário, está lá na Portugal, né, na Europa, a gente aqui, e os países africanos, não tem mais nenhum outro lugar em que se fala português, né? E aí o Timor-Leste, uma partezinha da ilha, é onde se fala português também, né? Então foi assim que eu fui a primeira vez para o Timor, bem, vamos dizer, bem desprovido de qualquer preconcepção do país. Fui sabendo lá, e foi muito legal. Eu acho que para mim foi muito legal empiricamente aprender as coisas, sabe? Então, o que você traz de pré-requisito, de pré-imagem, de ideias formuladas? Nenhuma. Nenhuma. Eu sabia muito pouco, eu sabia que tinha sido um país devastado por uma guerra e que era um povo, assim, básico, sabe? O clichê do clichê do clichê, um povo paupérrimo, era isso. E foi assim que eu cheguei no Timor, em 2004. Com muita vontade de dar aula, porque é isso, né? Tipo, estudante, começando carreira de professor, então estava com muita vontade. Eu cheguei lá em imbuído de muita vontade. E foi assim que eu cheguei a Timor a primeira vez, em 2004. É interessante isso, né? Primeira coisa, quando você explica por que você escolheu português, ser professor, né? A língua portuguesa e tal. Eu acho que muita gente passou por isso, né, Ale? A gente não tem lá no ensino médio de hoje, né? Ou no meu período de escola, no segundo grau, a gente não tem noção das coisas, né? A gente não tem. Não. Você falou de romântico, a gente romantiza as profissões, né? É que nem você falou, fui fazer biologia. Pô, se liga, cara, tem um monte de química aqui, né? Mesma coisa, eu romantizava. Quando eu conto aqui na escola, eu pensava em fazer o ITA, as pessoas olham para minha cara e acham que eu tô fazendo piada com elas, né? Como você, ITA, né? É um lugar de só tem gênio lá, um cara que foi fazer geografia, como é que alguém que, né, da humanas queria...
mas é porque você não tem noção, você romantiza as coisas, você vai identificando depois como elas são, não no sentido, né, Ale, de que não vou conseguir. Não, é uma coisa que Não é isso. não é aptidão tua. Tá? É, Aí você vai achando, e a história do começar a dar aula, eu acho que para muitos de nós é assim, né? A Priscila também é formada em geografia, também leciona, a Flávia é a nossa a ovelha negra aqui do trio, né? Ela é internacionalista, né? Então, assim, legal. a gente começa a faculdade e a gente já tem a possibilidade de trabalhar, né? Ali foi o que você falou, porque nunca faltou escola para você trabalhar, ainda mais na rede Exato. pública. Então, você foi com 6 no primeiro ano, eu tive um colega meu que foi na mesma situação que você, eu fui no início do segundo ano da faculdade, eu comecei a fazer. Então, a gente vai entrando, então, e a gente fica aí até hoje, né? A gente vai gostando, vai se envolvendo, né? Tem os seus percalços, tem os seus problemas, mas né? O romantismo faz que a gente passar um pouco por cima disso, né? E a questão, quando você falou do Timor também, você falou da gente, né? As pessoas imaginam Portugal, Brasil, algum país africano, né? Eu, a primeira vez que vi uma colocação sobre o Timor, estava pichado no muro da escola, ainda estava na escola. Então, isso era o quê? Final dos anos 70, quer dizer, era o período em que a Indonésia ainda estava, né, dominando a ilha, né? E a ilha não, né? Uma parte dela, que é o Timor-Leste só. Então, eu falo, nossa, onde é que fica isso? Eu lembro direitinho, estava pichado assim no muro. Paz no Timor-Leste. Eu falei, o que é isso, né? É um grupo musical, que coisa esquisita, né? Aí depois a gente começa, as notícias vão chegando. Naquela época não tinha internet nem a discada, né, Ali? Então a gente até ter acesso. Eu devo ter uma aula preparada sobre o Timor-Leste em papel aqui em algum arquivo, né? Aí a gente vai vendo, aí aparece Sérgio Vieira de Mello, que a gente também vai falar mais adiante, e coloca o Brasil nessa jogada, né? E a gente vai enxergando esse mundo mais distante. O Timor-Leste, nossa, fala português no Sudeste Asiático, né? Na Indonésia, que é de maioria muçulmana, né? Aí você vai conhecer conhecer o Timor, eu acho que, fazendo uma analogia aqui, é a mesma coisa, passou por um momento da nossa vida que era um momento em que a gente também estava se conhecendo, né? Estava descobrindo o que queria. Então, vamos lá, você levantou a bola do romantismo, vamos seguir, né? A gente vai se descobrindo e, ao mesmo tempo, a gente descobre o mundo e o nosso lugar no mundo, né? Então, tem esse imaginário, né? É muito forte na hora da gente fazer as nossas escolhas, que nem sempre são definitivas, mas são escolhas que vão pondo a gente num caminho, né? Eu queria emendar toda essa questão, porque você percorreu um caminho, né, entre esse Timor que você imaginava pouco, né, e quando você chega lá e aí você vai trabalhar, você vê o Timor real. Como é que você percorreu essa distância entre o pouco que você tinha para poder imaginar e depois quando você chegou lá e encontrou o Timor verdadeiro? Ô, Adriano, olha, isso é muito legal porque eu fui para o Timor 2 vezes, né? Eu fui em 2004, depois eu voltei em 2012. Então, quando eu voltei em 2012, eu já tinha um Timor imaginado. A comunidade imaginada já estava mais imaginada, mais concreta aqui na minha cabeça. Mas vamos lá, o primeiro Timor, quando eu cheguei, foi estarrecedor. Acho que a primeira coisa que você, quando chega, as diferenças, eu vou dizer, não é nem diferença cultural, porque elas também pegam em algum momento, sabe? Mas a diferença de infraestrutura e o modo de organização da vida diária no Timor é muito diferente do nosso aqui, embora a gente tenha muitas coisas próximas. Eu cheguei no aeroporto do Timor, o único que havia em Dili, que, assim, eu nunca tinha viajado de avião, também tem essa, né? Então eu não tinha muito repertório de avião, mas para chegar ao Timor de avião foram 24 horas a gente pulando de aeroporto em aeroporto. Então a gente foi para Santiago, aí eu fui para a Austrália, para Nova Zelândia, para a Austrália. Então eu tinha passado por aeroportos muito grandes, né, imensos. Na Austrália a gente já saiu de um avião tipo teco-teco real. Então era um avião muito pequenininho, né? Tínhamos os 18 brasileiros e mais umas 5 ou 6 pessoas vindo para o Timor. E era toda a tripulação, todo o povo da aeronave era essa. Então, quando eu cheguei, era um aeroporto muito pequenininho mesmo. E aí, do aeroporto, a gente não tem muita dimensão, porque ele ficou um pouco afastado da cidade, né? Quando eu fui chegando, o tanto de prédio queimado, destruído, incendiado, e o tanto de gente andando a pé na rua, então, longas distâncias. Então, você vinha do aeroporto, assim, eu fui numa condição de muito privilégio, muito, mas
assim, privilégio que eu era mais privilegiado que as pessoas mais privilegiadas daquela sociedade, porque quando eu fui em 2004, a gente tinha já preparado um lugar para a gente morar, comida, a gente tinha comida pronta, a gente tinha transporte da universidade. Eu tinha muito mais que muita gente lá de Timor. Acho que, sabe, assim, estava numa posição muito privilegiada. Então, vendo aquilo, foi o meu primeiro choque de realidade, assim, no sentido de perceber o meu privilégio. Mesmo sendo alguém que no Brasil teve que optar por uma faculdade por falta de opção, então é essa ou é essa, quando eu fui para o Timor, isso me deu uma dimensionada, sabe? No sentido de que, puxa, quando eu volto para a minha realidade no Brasil, e acho que isso é muito importante em termos identitários, né? Eu consigo perceber o quanto de privilégio eu tenho. Então, acho que a questão de estar num lugar com uma infraestrutura bastante precária naquele momento me colocou a primeiro questionamento: como é que eu vou trabalhar aqui? Como é que eu vou fazer? O que eu vou fazer aqui, né? E a gente tinha pensado, né, durante a preparação para ir para o Timor, a gente teve um período de uma formação de como fazer, o que fazer. Nós trabalhávamos em trios, né? Então, tinha toda uma dinâmica que eu, como professor, não estava acostumado. Tudo bem que era professor início de carreira, obviamente, né? Mas eu já estava ali há 2 anos dando aulas somente eu, né? Então, eram aulas em trios para um grupo de pessoas que, em tese, falavam português. Eu estou falando em tese porque, quando a gente chegou para dar aula, turmas de 50, 60 pessoas, duas falavam português mais ou menos nas turmas, né? Então, eu acho que não ter muita informação sobre não me fez ficar frustrado. Eu acho que isso foi uma coisa importante, né? Talvez havia uma expectativa que foi criada durante esse momento de preparação, de como as coisas vão acontecer, vamos fazer, vai ser assim, vai ser assado. A gente sabe, quando a gente prepará-lo, a gente prepara projetando, né, uma turma, né? E eu não tinha uma turma para projetar, eu tinha que dizer sobre essa turma, que já era uma projeção, essas turmas, na verdade, né? Então, acho que essa minha primeira impacto com o Timor foi: que país pobre, muito pobre mesmo, mas que povo generoso, por outro lado. Que povo generoso. Então, a gente foi recebido como, gente, sério, autoridades de Estado, assim. A gente foi recebido por todo mundo. A gente foi recebido pelo Xanana Guzmão, na época. A gente foi à casa do Xanana Guzmão. Então, a gente era tratado como autoridades de Estado, mesmo assim, de ter preferência para entrar nos lugares, de, você é professor brasileiro? Ah, não, professor brasileiro pode entrar, sabe, você não tem que mostrar passaporte. Eram umas coisas que, assim, falava, caramba, como assim, né? Então, eu acho que o Timor, essa minha primeira entrada no Timor, me deu uma localizada, sabe? E me disse assim, eu acho que eu pensei, muito trabalho a ser feito. Bora lá, bora lá. Só para pontuar um pouco, você falou do Xanana Guzmão, para quem não sabe, o Alexandre Xanana Guzmão é o grande herói da independência do Timor, né? Sei lá se a gente pode fazer essa analogia, mas é uma espécie, vamos dizer, do Che Guevara do Timor, né? Ele foi uma figura, foi preso, né? Foi torturado pelo governo indonésio e tudo. Então, você está tratando com alguém que é fundamental na reconstrução da história do país, né? Mas é engraçado que eu sempre tive essa ideia, pelo que a gente ouvia dele, de uma pessoa muito generosa também. Isso é uma coisa que se ouve muito do pessoal do Timor, a generosidade do povo timorense. O Xanana também tinha esse aspecto, era um cara que tinha uma comunicação muito, muito direta com o povo timorense. E imagino, você estava falando aqui, né? Eu estava enxergando, você chegando aquele monte de aluno, né, de universidades brasileiras, daquele jeito, e sendo tratado no nível de chefe de Estado, de autoridades máximas, né? Isso no momento deve dar até um orgulho, mas bate uma coisa do tipo, caramba, esse povo está precisando mais do que eu, e olha só como a gente é tratado, né? Sim, é o que eu disse, de uma generosidade ímpar, né? Ímpar. Várias histórias assim, a gente foi recolhendo e colecionando esses momentos de solidariedade do povo leste-timorense, né? Porque eu acho também que tem bastante a ver com esse processo de construção de identidade e independência do Timor, né? Estudando o processo de independência, que foi o tema da minha tese, a gente foi percebendo que, se não fosse essa solidariedade, se não fosse essa característica, eles não teriam sobrevivido, não teriam conseguido resistir por tanto tempo, por tantos anos, né? Nas condições em que resistiram ainda, né? E em relação a essa diferença de tratamento, é porque foi um momento em que eu disse assim, é isso que eu quero fazer, eu quero ser professor, cara, porque
eu saio de uma condição de ser professor eventual em escola pública, que talvez na cadeia alimentar da profissão docente é o cara que está lá embaixo, né? Que é o professor que substitui qualquer um, que não tem aula fixa. Porque, assim, se você não ganhar no carisma, amigo, você está ferrado, assim, você não sobrevive, né? O seu conhecimento é o que vem depois. Você tem que estabelecer estratégias de sobrevivência. Eu falo real, e era na escola que eu trabalhava, que eu estudava, aliás. Então, muita gente eu conhecia ali. Então, para mim, isso foi muito importante. E no Timor eu não conhecia ninguém e era colocado em pedestal. Eu e todos os professores, não era Alexandre, eram os professores, nós éramos os professores brasileiros, né? E aí, isso, para mim, foi tão importante, né? Agora, pensando do lado bastante pessoal, foi muito importante porque isso, no começo da carreira cimentou a minha certeza de que era isso que eu queria fazer, sabe? Eu falei, ainda que eu não seja, eu sei que é uma pessoa importante, que em algum lugar as pessoas vão valorizar. E no Timor, cara, foi isso. Assim, as nossas aulas viraram acontecimentos, assim, no Timor. Acontecimentos, de ter gente para fora da sala, então, sei lá, a gente tinha os alunos matriculados, eu dava aula para 3 turmas. Eu dava aula na faculdade de economia, na faculdade de educação, que eram todas as licenciaturas, e dava aula nas Forças Armadas. E as aulas da faculdade de economia aconteciam num campus cujo pátio dava diretamente na avenida, na rua, assim, não tinha muro, né? Então, os transeuntes iam passando, e aí a gente estava dando aula, e aí a gente tinha música. Então, assim, quando eu fui, Leandro e Leonardo era top, topíssimo em Timor. Pense em mim, chore por mim. Tanto é que o nome do projeto é Pense em Mim, né? Porque eles adoravam música brasileira, né? Então, quando a gente colocava a música, isso ia chamando, então eu tinha, até me arrepio, porque era muito legal. Então, eu tinha, sei lá, 60, 70 estudantes matriculados dentro da sala, e assim, pense que a gente está falando de sala de aula que remete um pouco a essas casas de interior, esses casarões de interior, janela baixa. Então, a gente dando aula, as pessoas iam passando, gente que não era aluno da universidade, as pessoas se apoiavam na janela e iam cantando junto, iam participando da aula. Era um negócio que literalmente ultrapassou os muros da universidade, muros inexistentes, obviamente, nesse caso, né? Mas que isso foi dando para a gente uma visibilidade, que a gente virou matéria de jornal várias vezes lá no Timor. Professores brasileiros. E isso foi dando para a gente, por outro lado, também, uma responsabilidade imensa com o que a gente fazia lá. Porque eu não sou só um professor, eu sou um professor que representa o Brasil numa condição de intercâmbio, né, de uma relação binacional. Então, quer dizer, eu falava, gente, a gente não tem dimensão da nossa responsabilidade aqui, né? Porque assim, nosso trabalho é trabalho. Eu não vou nem chamar de trabalho, porque, de fato, não havia uma relação de trabalho, nós éramos estagiários. E eu me diverti muito, como sempre, né? Que é o meu pressuposto, todos os dias de manhã, às 5 horas, quando eu acordo, eu falo, eu vou me divertir, porque se for assim, eu nem vou, né? E, então, lá no Timor foi muito... eu não entendi aquilo como aula, sabe? Porque era tão legal, e como estudante ainda na época, eu estava muito afim de aprender tudo. Eu queria aprender a língua tétum, eu queria que eles me confundissem com o timorense, porque vez ou outra eles falavam, nossa, você parece timorense. Não pela altura, porque eu sou um pouco mais alto, né, que a população de modo geral. Mas como a gente estava numa região de praia, fiquei bem moreno, bem queimado, assim. Então eu ia passando por timorense, e quando ele me confundia, eu achava uma delícia. Falo assim, aí falou assim, Malai, eles gritavam pra gente, Malai é estrangeiro em teto, Malai Sira, que é tipo plural, os malais, os estrangeiros. Aí eu falava, Halá Malai, Hal Timoroan, que é assim, eu não sou malai, eu não sou estrangeiro, eu sou timorense. E eles achavam o bico, Eu, não, eu me sinto muito timorense, enfim. Então eu acho que foi um momento muito importante que quando eu voltei em 2012, por exemplo, eu não tive, porque eu estava numa outra condição já de professor, contratado da universidade, né? Então tinha uma formalidade maior, né? Então não era aula com música, não era mais, né, mais lúdico, né? Mas então nesse sentido foi surreal de bom, assim, sabe? Porque assim, dando aula, fazendo um negócio que eu sabia que eu queria fazer pro resto da vida, para uma galera que estava muito afim, mas era muito assim mesmo, sabe? Eu falava assim, sujeito, isso aqui é o sujeito. A gente não dava aula desse jeito, tá? Mas eu dizia assim, isso aqui é o sujeito da oração, porque tinha gente que queria gramática normativa. Cadê o sujeito? Pense em mim, qual é o sujeito aí, né? E aí, quando você falava, os caras falavam, nossa, isso é muito legal, ficavam anotando, enfim. Então, por isso que eu falo que é romântico, sabe? Porque era uma visão de professor, fala, nossa, eu queria ser esse professor, que tudo que eu falasse fosse muito importante. Que as pessoas tivessem
que é um pouco do nosso ego como professores, né, gente? De achar que tudo que a gente fala é super importante, que as pessoas vão ter super interesse, e às vezes não, né? Infelizmente, às vezes não. Mas no Timor, sempre. No Timor foi sempre sim, 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 sim. Então, Alexandre, você já falou um pouco da sua experiência, né, nas 2 idas ao Timor, em 2004 e em 2012. Eu achei muito legal tudo que você trouxe, isso de não ter exatamente um país formado na cabeça, mas algo que você foi se deixando afetar pela experiência de estar lá, né? Eu acho isso muito bonito. E eu fiz relações internacionais, e eu lembro que no curso, o momento em que a gente começou a falar mais especificamente algo um pouco mais diferente, tipo Timor-Leste, foi quando a gente estava estudando as missões de paz da ONU, né? E a gente teve toda aquela visão de observar, entender a atuação do Sérgio Vieira de Mello lá, como ele foi importante nesse processo de independência e estabilização, né, do país e tudo mais. Então, é muito interessante ver, né, que às vezes as pessoas realmente acabam não tendo as informações sobre o país, e a gente tem alguns outros momentos, eu acabei tendo na faculdade, ou seja, na graduação, acho que eu já estava no 2º ou 3º ano, que a gente teve contato real com esse tipo de situação. Mas agora eu quero puxar um pouco mais para as diferenças, para a diversidade, porque você encontrou lá. E aí você pode falar sobre o que você acha melhor, né? Nos 2 casos, na primeira e na segunda vez que você foi, ou de forma geral. Eu estava pensando sobre essa diversidade cultural e religiosa, né? Você já falou um pouquinho sobre a diversidade, e eu colocaria até a linguística também, né? Porque tem a língua teton lá, tem o português. Então, como que foi lidar com tudo isso num país que estava em reconstrução? Principalmente nessa sua primeira ida, né? 2004 era tão recente. Conta um pouquinho, assim, para a gente dessa experiência. Joia. Então, Flávia, na verdade, acho que a primeira, quando a gente fala de diversidade, acho que aquilo que primeiro toca aos nossos olhos é o que chama atenção, né? Então, eu me lembro que a minha primeira, e aí eu vou dizer que isso tem a ver muito com maturidade, que eu vou dizer agora. No caso, falta de, né? Porque no Timor existe uma relação que é também, que a gente acha que é dos povos latinos, essa coisa de se abraçar, né? E no Timor é igual. É igual. Mas é igual num nível que a gente não tem aqui. Por exemplo, eu disse que a gente foi do aeroporto para nossa casa lá em Dili, num transporte, enfim, a gente foi vendo as pessoas na rua, a gente encontrou com os estudantes, então os estudantes da universidade foram nos recepcionar lá no aeroporto, foi festa, cantamos músicas em português, eles cantaram música em teto. E aí a gente viu os meninos andando muito abraçados, de mãos dadas, né? Aí começaram aquele estranhamento, tipo, nossa, mas os meninos andando de mãos dadas, será que são todos casais gays? Assim, o que está acontecendo aqui, né? E aí, mesmo as camisas que eles vestiam, eles usavam umas bolsinhas que na nossa cultura, que a gente associaria a uma vestimenta feminina. O chinelo, nossa, mas será? E a gente começou nesse questionamento, que nem era relevante, entende? Não era isso. Hoje, com maturidade, isso não faz a menor diferença. Mas a gente está num país novo, tudo novo, então qualquer detalhe chama atenção. E a gente percebeu que, indo para a rotina da universidade, que a gente chegou, acho que uma semana, naquele período de adaptação, fuso horário e tudo mais, a gente já começou a trabalhar. E aí, o que eu percebi? Que a gente percebeu que é o modus vivendi, é assim que as pessoas lidam ali. Então, os estranhos, os anormais, se é que a gente pode dizer dessa maneira, somos nós, com o nosso olhar, da nossa cultura, do nosso jeito, tentando entender a partir dos nossos filtros. Mas tudo bem, é assim que as coisas funcionam também, né? Então, assim, você não tem uma diversidade, você não tem acesso à diversidade, ainda que ela seja discursiva, quando eu chego no lugar, vai ser estranho, vai causar estranhamento, né? Acho que a diferença é o que a gente faz com esse diferente, né? Eu poderia incorporar ou dizer, Deus que me livre, vou embora no próximo avião, né? E na verdade não, e nenhum de nós teve essa postura. Então acho que começa por aí. Existe uma questão que para a gente brasileiros, que é assim, você encontrou, eu falo que é complexo de tia de busão, que eu falo, sentou no busão,
troca ideia, já virou amigo, você já quer trocar ideia, já convidou para casa, né? Vai tomar, passa lá em casa, e às vezes nem é para ir mesmo, mas a gente tem essa prática mais próxima. E no Timor, a gente logo de cara percebeu o seguinte: eles não te convidam para casa, se eles não tiverem o máximo de respeito e admiração. Então, não é. Então, pessoas de muitos anos de convivência nunca foram à casa uma da outra, elas não se frequentam como a gente faz aqui, né? Quer dizer, fazia. Então, voltando a fazer, né? Nesse momento de pandemia, um pouco menos acirrado, né? E aí eu me lembro que logo que a gente chegou, teve o casamento de uma pessoa da universidade, de uma filha de uma pessoa da universidade. Era alguém de um alto escalão. E nos convidaram para esse casamento. E aí a nossa orientadora falou: vocês têm que ir, porque assim, é uma honraria máxima. As pessoas não são convidadas assim, né? Então vocês, assim, em um mês, vocês já estão, né, sendo convidados para esse casamento. E, gente, foi constrangedor do começo ao fim. Por quê? Por que foi constrangedor? A cerimônia é linda, tudo muito diferente dos nossos rituais. Então, no Timor, o noivo também tem todo esse momento, esse mise-en-scène que tem para as noivas aqui, né? Lá também tem para o noivo. E daí, quando a gente chegou, então teve a cerimônia e depois tinha um jantar. E esse jantar ele é servido pasmem, por ordem de relevância do sujeito. Então, quem são essas pessoas? É a família da noiva, do noivo, depois os demais convidados. Quem foram os primeiros? Nós, os brasileiros, os professores brasileiros. E aí tava tudo. E assim, gente, era uma fartura, uma mesa super farta. Então tinha leitão inteiro, era uma coisa que eu nunca tinha visto, Alexandre, brasileiro, nunca tinha. Leitão, aves, e a gente tinha que ser servido aquela comida, enfim. E eu fiquei muito sem graça, porque eu falei: gente, mas eu nem conheço essa família. E eu juro que, assim, eu não. Sabe assim, quando você tem a inação, eu falei: o que eu faço agora? Tipo, o que eu devo fazer? Né? A gente se serve. E aí, tipo, a gente foi se servindo de maneira muito tímida, né? Então, essa foi uma questão também que me chamou bastante atenção. Outro aspecto é a questão, já que você tocou também nesse aspecto, Flávia, nessa característica, é a religião. Eles são um povo muito, muito devoto, e tem uma relação bem próxima com o processo de resistência. Então, assim, todos os timorenses, se você perguntar, com pouquíssimas exceções, vão dizer que são católicos. Quase todos são católicos, na época, em 2004, né? Todos eram católicos, frequentadores de igreja, enfim, então as coisas no final de semana são sempre marcadas antes ou depois da missa. Então a missa é um ritual, é um momento importante nessa dinâmica social, sabe? Muitas pessoas se encontram, enfim. Só que, por outro lado, à medida que você vai conhecendo as pessoas, tendo mais acesso às histórias de vida, a gente vai percebendo que existe para a Igreja Católica, ou existir, acho que eu posso dizer que ainda existe, um movimento de gratidão, porque a Igreja Católica foi uma das instituições responsáveis por abrigar os resistentes contra a Indonésia. Então, a igreja, o espaço físico, igreja, não instituição, é um lugar que abrigou muitas pessoas, protegendo-as, né, do genocídio. Podemos chamar de genocídio, né, inclusive teoricamente, né, do genocídio que a Indonésia perpetrou contra o Timor quando invadiram em 75, né? Então, o que acontece é que, e conversando com as pessoas, depois pesquisando um pouco mais, o que eu reconheci? Que eles ainda praticam animismo. Então, o animismo é, de fato, um componente importante naquela sociedade, um componente identitário importante. E quando a gente sai de Dili e vai para cidades como Baikal, Los Palos, que estão mais afastadas de Dili, a gente consegue perceber essa prática mais evidente, mais recorrente, inclusive com as Umaluri, que são as casas sagradas, em que há os rituais todos, né? As oferendas, enfim. Então, isso para mim também não é muito diferente do que eu imaginava, porque eu tive acesso a Umbanda, Candomblé no Brasil. E aí eu percebi até que poderia ter uma relação, embora não tenha diretamente, mas a ideia de cultuar os deuses da natureza, enfim, essa relação próxima do sujeito com o espaço, então acho que tem uma proximidade, né? E tem muçulmanos, mas eles eram muito poucos quando eu fui, em 2004. Em 2012, eu não tive muito tempo de fazer esse tipo de pesquisa, porque estava muito voltado com o trabalho da universidade, mas havia, mesmo dentro do governo, havia indivíduos que professavam, né, o islamismo, mas, de modo geral, o catolicismo ainda como aqui no Brasil também, né? Quer dizer, se bem que agora eu já não sei com o crescimento das religiões evangélicas, de como é que isso está. Mas, de modo geral,
eles são bastante católicos e assim seguem os feriados católicos, como a gente aqui no Brasil também, né? Então acho que comida também, viu? Comida foi uma questão bem a comida e o modo de preparar a comida, porque a gente chegou um momento, a gente tinha uma senhora que cozinhava para a gente lá no Timor em 2004 e então ela era responsável por organizar lá o nosso, a gente chamava acampamento, né? A gente morava em container, isso é legal. Porque como o país estava devastado, não havia um hotel, que era o Hotel Timor, mas que era um hotel das autoridades, enfim, e tinha as pousadas. E a gente ficou numa pousada que chamava Gili Accommodation, e nesse lugar os quartos eram feitos de containers. Então, eu morei durante 6 meses em meio container, que eu dividia com um colega que fazia psicologia na PUC, né? Então, o Márcio. E a gente, então, morava nesse meio container. E aí a gente tinha a dona Filó, que era a nossa responsável por organizar, vamos chamar de governanta. Ela organizava tudo, desde lavar roupa, preparar comida, enfim. E aí eu lembro que as pessoas ficavam chocadas de ver a dona Filó preparando suco, que ela preparava o suco, aí experimentava, falta açúcar, jogava de volta lá, mais açúcar. As pessoas, ai, nossa, que nojo, que não sei o quê. Aí eu falei, a gente tem que começar a relativizar as coisas. Inclusive, a própria ideia de higiene é muito relativa, ela é cultural. Para ela, talvez não haja nenhum problema em fazer isso para a gente. Mas como é que a gente vai, de forma delicada, dizer, olha, quando a senhora colocar na boca, não coloca de volta? Então a gente aceita que vai menos, e é isso aí, bora, né? E a comida também, né? Porque a gente tem um padrão de alimentação aqui, né? Que é o arroz, feijão, a carne, a salada, enfim. E no Timor é um país em que, por exemplo, não há pecuária, agricultura de subsistência, mas assim, a carne que chega é uma carne de origem duvidosa, sempre, de onde vem essa carne, qual foi a vaca que foi morta, né? Quando a gente chegou, vários alunos diziam que eles comiam carne de cachorro, que é comum comer carne de cachorro, para a gente aqui não é. E aí eu falei, gente, eu já comi carne de cachorro? Eu falei, muito provavelmente já, porque a gente ia comer nos lugares, aí tinha o que eles chamavam de super mi. O que é um super mi? Que é um miojo, né? Então, esse macarrão instantâneo, e que eles preparam com alguns incrementos. Então, eventualmente, umas iscas de carne, cenoura e as algas que eles recolhem. Então, eles recolhem de manhã, quando baixa a maré, é muito comum ver as pessoas recolhendo aquelas algas, porque elas são a base da alimentação, né? E tem a agricultura de subsistência também, né? Então, há pequenos plantios, hortas familiares, a partir das quais eles tiram os legumes, enfim, as verduras para se alimentar. Então, a gente não tem, de fato, ali uma hiperdiversidade, não tinha em 2004, tá? Estou falando disso pensando em 2004. Em 2012, quando eu fui, a gente já tinha um comércio bem dominado pela China, então tinha muita coisa da China, quarteirões inteiros dominados já pelo comércio de 99, como a gente tem aqui, como a gente tem em qualquer lugar do mundo quase, né? Então a gente tinha bastante chinês já no Timor, né? O lugar onde eu morei em 2012, ele era de propriedade de um chinês, inclusive, que não falava português e falava inglês péssimo, péssimo, tanto é que ele tinha uma moça que era a faz tudo, né? Então ela era recepcionista, faxineira e tradutora. Então ela falava com a gente em português, traduzia para ele em inglês, e era um negócio muito louco, assim. E então já havia muito mais diversidade. Então tinha um supermercado português, então já havia um supermercado português lá em 2012. Então já havia um pouco mais de internacionalização. O que vale aqui pensar? Num parênteses, que em 2004, quando eu estive lá, a gente ainda tinha as forças da ONU estavam lá ainda, saindo, mas ainda tinha, né? Então a gente tinha a missão de paz lá, e tinha um lugar que era chamado Obrigado Barak, que era um lugar de, vamos dizer, de interação e festejo entre os internacionais. Então ali era um lugar que era administrado pela Austrália, então assim, tinha acesso a muita coisa australiana, então aos bens de consumo australianos, né? Então a gente tinha nesse lugar e eles só vendiam lá e só para internacionais, que era meio bizarro assim também, né? Então só os internacionais entravam, só os internacionais tinham acesso, né? Então essa foi a diferença mais significativa que eu percebi quando eu cheguei em 2004, e aí quando eu comparo com 2012 já tem muito mais o comércio, o setor de serviços, assim, que estava bem mais desenvolvido, os outros ainda não. A questão da religião, Ale, você nota
assim mesmo, okay, uma presença muito forte, ou você não consegue identificar, né, você não, na sociedade reconstruída, você não consegue identificar uma religião, um comportamento religioso predominante, ou essa multirreligiosidade é o que mais marca a população? Ou Adriano, sabe que, na verdade, assim, não é algo que seja tão evidente, sabe? Assim, não falar, olha, tem essas manifestações que eu consigo reconhecer no cotidiano dos indivíduos. Também estou falando de um lugar mais distanciado, né? A última vez que eu fiz humor faz 10 anos, né? Eu falo deste lugar de 10 anos, né? Eu não consegui perceber nem essa manifestação dessas múltiplas religiosidades, né? A gente sabe que existe, né? E de verdade, eu sei muito mais porque eu precisei pesquisar do que de fato estando lá e vendo as coisas acontecerem. O que eu sei, né? O que é fato para mim? E quando eu fui em 2004, os meus alunos da época, combinaram com a gente de se encontrar na praia depois da missa. E a gente foi para a praia. E acho que também tem a ver com o que a Fábio perguntou de cultural, né? Como é que a gente vai para a praia, gente? Com roupa de praia, não é? Com sunga, com short. Fomos para a praia. Quando a gente chegou primeiro, né? Eles vieram da missa. De camisa, calça, jeans. E assim, aí eles só deram uma dobrinha na calça, assim, molharam o pé na água. E a gente achando que é dar tibum, né? Então, eu penso que existe aí uma, uma tensão a esse calendário católico, enfim, mas hoje eu não sei mais como é que isso está, até porque também a gente tem bastante influência agora aí agora não, desde sempre, né? Mas da Indonésia, né? A Indonésia saiu do país fisicamente, mas ideologicamente ela permanece, né? Então a gente tem ainda o indonésio como uma das línguas de trabalho, por exemplo, né? Então quando a gente pega a Constituição do Timor, eu estava falando recentemente, parece que já vão tirar, já não tiraram, né, as línguas de trabalho. Mas línguas oficiais a gente tem o Tetum, que é a língua autóctone, né, e o português, a língua portuguesa, que é bem interessante pensar por que português e não outra, né? O indonésio e o inglês eram as línguas de trabalho, né? Então eram as línguas para comunicação de trabalho, porque afinal de contas o Timor dependia, acho que ainda hoje depende muito ainda das parcerias internacionais, né? Mas eles não querem inglês porque de acordo com a perspectiva deles, o inglês é uma língua que tende a exterminar todas as outras, então onde o inglês chega, ele termina. E a gente tem no Timor, aproximadamente, além do teto, mais 15 línguas autóctones. Então, a gente para pensar, quando eu falo do Timor, eu fico pensando assim, como se a gente tivesse, eu vou dar a minha localização aqui, tá, gente? Mas é uma localização segura. Eu estou em Cotia. É como se eu mudasse para Carapicuíba e lá eu falasse outra língua. Fosse para Osasco e lá fosse outra língua. Fosse para São Paulo e lá fosse outra língua. Assim, mas são dialetos? Não, são línguas diferentes mesmo, né? Então, o teto é a língua que se fala em Dili, que é o teto praça, né? Mas quando a gente vai saindo de Dili, indo para o interior do país, indo para as extremidades, né? Mais para oeste, são outras línguas, né? Então, quando você fala de diversidade religiosa, para mim ela soa menos evidente do que a diversidade linguística, né? E a gente tem também umas autoridades político-religiosas que são os liurais, né? Então, liurais é como se fosse, eu não sei como fazer a comparação sem ser torpe, sabe? Assim, mas tentando trazer para nossa realidade, talvez como se fosse um grande cacique, vai. Me perdoem, tá? Mas é uma autoridade que ela é política, ao mesmo tempo ela é espiritual, ela é religiosa, né? Então, nesse sentido, eu penso que nos sulcos, né, mas nos lugares mais afastados, a gente tenha nas aldeias, enfim, expressões religiosas talvez mais autênticas, enfim, né, que preservem mais uma tradição religiosa. Em Dili, porque é uma cidade, afinal de contas, né, é a capital do país, acho que essas questões estão um pouco mais difusas. Eu tenho uma Pergunta. curiosidade gastronômica. Pergunte-me. Porque, assim, é uma área que eu gosto e eu lembro que eu recebi um intercambista da Turquia e eu lembro que uma das reclamações que ele fez, assim, também uma reclamação, ele como um comentário, né? Ele falou assim que a gente colocava muito alho na comida e eu falei assim, não existe muito alho, não existe, gente. Como assim muito alho? Não existe. Quanto mais você coloca alho, melhor, né? E quando eu fui para lá, uma coisa que eu estranhei é cominho. Gente, eles socam cominho em tudo, a cidade cheira cominho. Então, assim, se você que está ouvindo não gosta de cominho, nem vá para a Turquia.
aquele lugar ali não é para você, né? Então eles têm alguns temperos. Você sentiu assim algum tempero, alguma diferença mesmo na comida por lá, mesmo que em pratos regionais? Porque quando eu estava na Turquia, eles fizeram arroz para mim, o arroz que eles fizeram não tinha nada a ver com o que a gente come aqui, tá? Então você sentiu alguma diferença? Eu acho que a primeira coisa de tudo é pimenta. Pimenta. Eu não sou a pessoa da pimenta. E pimenta, até então, para você ter uma ideia, Priscila, no Super que eu fui no miojo, né, vem um sachêzinho, que é de alho, que é uma coisinha de alho frito ali no azeite, e um sachêzinho de pimenta. Então, pimenta, eu me lembro. Então, falando desse dia da praia, eu vou linkar uma história na outra. A gente foi para a praia, né? Aí os alunos levaram banana. Banana é uma coisa que eles comem bastante no Timor, eles produzem bastante banana lá. E, e daí tem esses chips de banana. Eu falei, nossa, que gostoso. E tinha um negócio meio rosa, assim. Ah, deve ser, sei lá, uma calda de açúcar, né? E aí peguei. Quando eu comecei a comer aquilo, foi, foi dentro de uma panela de pressão, porque era muita pimenta. Muita pimenta. Muita pimenta. Mesmo. Então, acho que a questão da pimenta me pegou ali forte, que é uma coisa que me parece que seja comum, muito cotidiana, tranquilo de comida, de usar, né, de tempero. Agora, de diferença de prato, assim, eu acho que basicamente foi o que eu disse, né? A ideia de eventualmente estar comendo carne de cachorro sem saber que era carne de cachorro, né? Mas porque também não há muitos arrobos culinários no Timor, né? Você para pensar na escassez de alimento, né? Então eles lidam com, quer dizer, gente, estou falando sempre pensando nessa experiência que é um pouco mais passada, tá? Porque talvez alguém diga, nossa, mas eu estive no Timor há pouco tempo e assim peixe, bastante peixe, então é uma culinária que o peixe também existe em profusão, peixe, bastante, né? Porque enfim, estamos numa região, né, de mar, então é natural que a gente consuma bastante peixe, mas acho que o que me pegou mesmo foi a pimentinha ali, foi marcante. Foi marcante. Bem marcante. Eu estava fuçando os dados aqui, enquanto você estava falando, que de cabeça nem pensar, né? Houve uma época que a gente guardava essas coisas de cabeça. Mas, Sim. assim, o tamanho do Timor. O Timor 15 tem mil, né? 15 mil quilômetros quadrados, É, amigo. Sabe? é o É que? o A Paraná centésimo, é Felipe? quinquagésimo quarto país do mundo. Assim, ele é um dos menores. Tá? E aí você falando que você vê essa diversidade linguística numa área tão pequena, né? A densidade demográfica é de 75 habitantes por quilômetro quadrado. Quer dizer, é absurdo a gente imaginar que num espaço tão pequeno você encontra tanta diversidade e preservada, né? E o quanto, que nem você falou, acabar com as línguas de trabalho, porque ela, você falou da ameaça do inglês que chega e toma conta, né? Homogeniza tudo isso. Uhum. Nesse espaço, então, minúsculo, com tanta gente junta, próxima, se a gente for pensar numa contaminação linguística, isso ia ser arrasador. E aí você pensa, né, que eles resistiram durante tantos anos a uma ocupação estrangeira, né? Então, alguma coisa, eu fico imaginando, a gente se apega para a resistência, né? Então, que nem você falou, eles vão para a praia depois da missa, eles meteram lá uma sunguinha, um fio dental e foram fazer tibum na água, né? Eles foram se encontrar, a praia é como se fosse uma praça, né? Vamos se encontrar na praça depois da missa, como acontece no interior de São Paulo, ou em alguns bairros da periferia de São Paulo, né? A gente não tem essa dimensão pelo espaço, né? Pela área que a gente convive, né? E eu estava pensando nisso, eu fui fuçar isso porque a pergunta seguinte que eu teria que fazer, você vê o cachorro parar de latir no fundo, aquele sempre, quer ver? Passou das 4, ele vem latir debaixo da janela, ele adora, né? Uma participação também, que é a seguinte, a gente tem uma enorme distância do Brasil para o Sudeste Asiático, por assim, pessoal, né? Timor, você está no Sudeste Asiático, você está ali no norte da Austrália, né? Você tem o Mar do Timor separando a Austrália, inclusive uma área, eu me lembro na época de disputa de ocorrência de petróleo, né? Você tem esse espaço, né, geográfico global, essas distâncias muito grandes em relação aqui, mas ao mesmo tempo, né, até agora você colocou mais aquelas coisas que você achou diferente. Agora, o que você lá, nesse espaço distante, na Ásia, quase com o pé na Oceania,
onde tem uma pimenta forte, onde tem até certo ponto um comportamento conservador muito forte ligado à Igreja Católica. O que você viu de Brasil lá? Tá? Você chegou lá e falou assim, nossa, isso aqui, estou em casa, ou isso aqui me deixa mais tranquilo, ou, nossa, que legal, isso aqui também tem aqui. Olha, eu acho que primeiro a hospitalidade, que é o grande clichê, mas é verdade. Acho que me reconhecer até fisicamente, sabe, Adriano? Quando a gente fala de Ásia, a gente tem no nosso imaginário sempre o estereótipo, né, do asiático, que o Timor não corresponde, na verdade. Né? Não há essa correspondência do sujeito oriental, de olhinho puxado, branco, amarelo, enfim. Não há. Eu acho que, primeiro, acho que ouvir português no Timor foi importante. Então, ouvir língua portuguesa me deu aquele calorzinho, falar, que bom, acho que eu vou conseguir ser compreendido, ainda que minimamente. Como também eu falei para vocês, que tem a questão da religião católica, então, por exemplo, os feriados que a gente comemora aqui, a gente comemorou lá, quando estávamos, por exemplo. Então, você fala, puxa, eu reconheço, né? Em 2012, eu fui em fevereiro, então a gente comemorou carnaval no Timor. Não é o carnaval do Sapucaí, ok? Mas é um carnaval, né? Então, eu acho que alguns elementos de cultura que têm muito a ver com a colonização portuguesa, né, deram aquele, tipo, tem alguma coisa aqui que eu reconheço. O amor pelo futebol, que é outra característica. Eu não sou um cara do futebol, eu não sou, né? Mas a paixão que os timorenses, os ex-timorenses têm pelo futebol, ela é igual aos brasileiros, é um negócio muito louco. Assim, é passional, sabe? Então, o futebol como esporte nacional, a paixão nacional. E uma coisa que foi interessante no Timor, porque assim, eu sempre ouvi isso lá, sempre ouvia que eles admiravam o Brasil porque o Brasil é como se fosse o irmão mais velho. Então, assim, nós somos eles falavam, né, nós somos um país pequeno, o menor país que integra a CPLP, né, que é a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, né, e o Brasil é para a gente, por outro lado, o maior país, o maior país em que se fala português é aqui, né, é o Brasil. Então, eles tinham essa ideia dessa admiração pelo Brasil e, por consequência, isso, né, de uma maneira bem metonímica, passa para a gente também. Então, se você é brasileiro, eu admiro o Brasil, logo eu te admiro, né? Então, eu acho que essas características, então, dessa proximidade, dessa devoção religiosa, desse amor pelo esporte, né? Dessa recepção calorosa do querer estar junto, eu acho que isso me lembrou muito o Brasil. Eu não fiquei olhando muito pelas questões do problema, sabe? Tipo, acho que alguns problemas são iguais, sabe? Tem questões políticas que elas parecem que são universais, elas vão acontecer em todos os lugares, né? Você fala, puxa, gente, eu saí do Brasil, mas o Brasil não saiu de mim, assim, nesse sentido, sabe? Porque há questões que são de natureza política que elas são quase que inerentes, parece que a gestão pública, eu não sei dizer, sabe? Sem cometer nenhum equívoco grande aqui, mas me parece que essas questões problemáticas, quando a gente fala de política, de políticas públicas, sobretudo, sabe? De educação, de saúde, também, que são problemáticas que também eu via aqui e via lá no Timor, sabe? Então, de as populações menos assistidas continuarem desassistidas, continuem sendo desassistidas, continuem aí tendo que se virar para resolver seus próprios problemas, sabe? Mas, para mim, talvez o que fosse menos problemático, a gente estava numa sociedade na qual não era nem superficialmente, talvez assim, um pouco mais profundamente, a gente não conseguia ver uma grande diferença social. Então, não tinha uma disparidade, não tinha Morumbi e Heliópolis, sabe? Que você olha aquela imagem famosa, que você vê o prédio de luxo e a comunidade toda entendida. Isso a gente não via. E talvez isso desse para as pessoas uma condição de mais tranquilidade, de tratar umas às outras a partir de um lugar de menos, talvez, arrogância, enfim. Né? Porque estamos juntos, sabe? Acho que a ideia do estamos juntos era bem essa. Né? Então, não havia nem muito o que consumir para criar essa diferença pelo consumo, sabe? Que a gente observa aqui, por exemplo. Então, eu vou me diferenciar da minha classe pelo consumo. Isso não existia no Timor em 2004, né? Então, eu acho que eu sei que é um nivelar por baixo no sentido de condições de vida não muito boas, né? Mas estavam todos mais ou menos ali nesse grupo, com exceção, óbvio, das famílias que já eram uma família influente e continuaram pós invasão indonésia, e que as pessoas foram para Portugal. Então, depois que o Timor se libertou, aí voltaram numa condição de vida um pouco melhor, né? Mas essa também era um extrato muito pequeno da população. Então, o grosso, a maioria, enfim, das pessoas com as quais a gente tinha convívio,
estavam basicamente ali no mesmo patamar, vai, de acesso a bens, por exemplo, né? E com relação a isso, você não percebeu muita mudança depois quando você voltou em 2012? Não, percebi. Já houve uma ascensão, ainda que discreta, mas houve uma ascensão de uma classe média, política, sobretudo. Então, é uma galera que trabalha, que é como aqui também, né, gente? Então, as pessoas envolvidas com política tiveram uma ascensão, né, morando em bairros um pouco mais, com mais infraestrutura, em casas um pouco mais estruturadas, com carro próprio, enfim, né? E viajando para fora do Timor muito facilmente, indo para a Austrália, enfim. Então, quando eu fui em 2012, já percebi, sim, o país estava mais reconstruído, inclusive em termos de infraestrutura, os prédios públicos, né? Quando eu fui em 2004, só tinha o Palácio do Governo como prédio público em pé. Todos os outros, eles funcionavam em ruínas. E a universidade também estava em pé, alguns campos, né? Algumas salas estavam em pé, outras nem tanto, né? Mas a segunda vez que eu fui, a coisa estava mais estruturada, porque a China foi um parceiro econômico muito importante para a reconstrução. Muito, muito, muito. Vários prédios públicos você passa, tem lá, obra financiada pelo governo chinês, parceria China-Timor-Leste, né? Acho que vale a pena entender, né, Flávio, você que é das relações internacionais, entender qual é o interesse da China ali no Timor-Leste. Tem um petróleo que é importantíssimo, mas eu não me arrisco muito a essas análises, porque foge um pouco aí do meu escopo, aí eu vou falar só besteira. Bom, eu só queria lembrar uma coisa, né? A gente está falando de relação de Portugal, China e Timor, né? Então, isso remonta a períodos lá, séculos atrás, do comércio do Ocidente com a China, né? E o Timor possuía sândalo, que é uma árvore de onde se extrai um óleo aromático, que era muito valorizado pelo Império Chinês. A China era muito fechada aos produtos do Ocidente, mas um dos raros produtos que ela abria o seu mercado era o sândalo. Então, os portugueses extraíam o sândalo da região e conseguiam acesso à China. Então, de uma maneira, né, mais, vamos dizer assim, mais comercial, essa conexão China, Timor, Portugal já vem de muito tempo, né? Bom, Ale, eu vou falar Ale agora. Pode Você falar. já falou bastante pra gente, assim, sobre as suas impressões, a sua experiência e tal. Agora eu queria conectar tudo isso, pensando assim, como que você descreve, ou como você descreveria esse seu percurso, né? Desde esse Timor mais ou menos imaginado, quando você foi da primeira vez, depois o que você encontrou em 2012, e como que você vê tudo isso, assim, como você acha que o Timor está agora, inclusive, né, completando agora os 20 anos da independência formal da Indonésia e tudo mais. Como que você vê todo esse percurso? Olha, eu comecei a nossa conversa falando do romântico que sou, né? E acho que eu fui do romantismo ao realismo, pensando nas escolas literárias, assim. Porque a minha primeira experiência com o Timor, ela foi muito, 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 muito legal. Porque para mim era tudo muito novo, né? A experiência de estar em outro país, com outras pessoas, pela primeira vez, inclusive. Sabe a ideia do inédito, né? Que Guimarães brinca que a gente precisa ter olhos de ver, né? Olhos de ver. Eu tinha olhos de ver a primeira vez. Porque para mim era tudo muito... Desde pegar um avião para ir até o Timor-Leste, até estar no Timor, conhecer as pessoas, lidar com gente que eu nunca tinha visto na vida. Então, isso me deu muita vontade de querer voltar. Então, o primeiro Timor, para mim, a primeira temporada de Timor, foi uma temporada muito legal, porque eu estava cercado de muita infraestrutura, inclusive, isso é uma coisa importante de destacar, né? Então, todo o trabalho conseguiu acontecer porque tinha uma estrutura que deu suporte, né? E aí, quando em 2012 surgiu a oportunidade de voltar para o Timor, foi muito abrupto. Eu saí da escola de trabalhar e fui para o Timor em 10 dias. Foi assim que as coisas aconteceram. Não foi planejado. Acho que a Fábio pausou ali. Foi. Então, não foi planejado. Eu estava dando aula, estava na reunião de planejamento do colégio, eu recebi uma mensagem perguntando: está afim de ir para o Timor de novo? Eu falei: oi, só se for agora, porque na minha cabeça, o Timor, a imagem que eu tinha do Timor, diferente da primeira vez que era nenhuma, ou era uma muito etérea, da segunda vez eu tinha uma imagem muito romantizada do Timor-Leste, né? Então, de alunos muito envolvidos que queriam aprender, de um suporte da universidade, das pessoas que faziam tudo acontecer, apesar da precariedade, né? Então, a gente pensou mil coisas, chegou na hora, não tinha energia elétrica, eventualmente, né? Então, eu dei aula para um grupo das Forças Armadas do Timor, sala, tinham 3 paredes só,
e um pico de luz desses, que é o fio, desce, a luzinha, e, sei lá, um quarto de uma lousa, de um quadro branco, pendurado num tripé. E o chão todo cheio de cinza. Então eu falo, nossa, mas né, a Indonésia saiu de lá em 1999, né? Saiu, né? Mas incendiou tudo. E não houve dinheiro para recompor, não houve como. Então a gente estava lá nesse espaço, né? E mesmo nesse espaço era muito legal, era muito potente, sabe? As aulas eram muito potentes. Eu lembro que a gente estava dando uma aula de carnaval, era sobre carnaval, o tema da aula, a gente colocou soldado, os caras da mais alta patente do exército de fantasia de palhaço, os caras dançaram timbalada, entende? Então, na minha cabeça, essa era a minha experiência com educação em Timor, né? Então, era bem feriana, sabe? Né? Fazer a coisa ter sentido para o estudante. Não interessa, né? Tinha desde estudantes universitários até pessoas de 50 anos que estavam no exército, que foram sobreviventes do massacre indonésio. Então, eu estava ali lidando com personagens históricos, sabe? Eu falei, que oportunidade. A gente no Brasil, quando eu vou falar com um personagem histórico, né? Alguém que participou de algo tão relevante. A gente vive a história hoje, enfim, mas quando é que eu vou ter acesso sei lá, ao presidente da República? X ou Y. E eu tive acesso ao Xanana Guzmão, eu fui jogar bola na casa do Xanana, tomei Fanta Morango com Xanana Guzmão, vocês entendem isso? É num lugar que você fala, poxa, mas a ideia de igualdade, então o cara é presidente do país, e o Xanana tinha uma coisa interessante na casa dele, porque ele abria a casa dele no Baixo, era não lembro, Malbi, se não me engano, bairro, e ele tinha uma casa bacana, ele tinha uma quadra de futebol, que ele abria para a comunidade a casa dele. Então, no final de semana, o povo ia jogar bola na casa do Xanana. Então, assim, eram os timorenses com os filhos dele, com a esposa dele, que estava grávida na época. Enfim, então eu falava, gente, sabe? E aí eu me lembro que isso foi muito um caos. Eu vou ser bem rapidinho, para juntar, tá, Flávia? Porque para mim você percebeu que é difícil conectar as pontas dos fios. Mas uma coisa legal, porque uma das aulas a gente trabalhava com uma música de Sandy Júnior, e que eles gostavam muito de Sandy Júnior. E eu me lembro, quando eu vim embora, eles falaram assim, Alexandre, por favor, entregue essa carta para Sandy Júnior, entregue. Porque no Timor, o cara que canta, né, o cara que eventualmente... Ele é mais um sujeito que durante o dia você vê na rua e não existe idolatria como a gente tem aqui. Né? Então eu falei, gente, mas eu moro em São Paulo, eles moram em Campinas, é outra cidade, mas eles não fazem muita diferença porque os espaços, né, Adriano, são muito curtos. E aí, tipo, eu falei, mas eu não encontro o Sandy Júnior assim, tipo, a gente não tem relação, né? Ah, não, como não, né? E aí eu botei no fã-clube e vai embora, né? E falei, vai chegar onde tem que chegar, não pelas minhas mãos diretamente, mas eu acho que o que eu posso fazer é enviar para o fã-clube para chegar nas mãos dele. E o outro parênteses, eu juro que é o último, quando eu fui para o Timor, eu dava aula em escola pública em 2004. E aí um estudante meu, que depois fez RI, Flávia, inclusive, né? Pelo ProUni, enfim, estudou na PUC, fez RI. Quando ele soube que ia para o Timor, ele estava na oitava série, que é o 9º ano hoje. Ele escreveu uma cartinha para o Xanana. Ele falou, eu fui pesquisar quem era Xanana Guzmão, eu escrevi uma cartinha para ele, você pode entregar? E aí também tem um fotinho desse momento que eu fiz aí, o portador dessa missiva, e entreguei a cartinha do Gustavo pro Xanana. E os meus amigos lá que foram comigo falaram, mas você sabe que não era para minha carta? Eu não sei. Mas ele tá xingando, eu falei, gente, não vai xingar, com certeza não vai. Eu conheço o menino, ele é gente boa, e aí eu fiz esse porta-voz aí. Mas, enfim, quando eu volto em 2012, Flávia, eu volto com esse Timor imaginado, romântico, e que tudo deu certo, e eu volto uma situação outra. Então, éramos mais de 35 professores brasileiros dentro de um projeto de ensino integral em língua portuguesa nos cursos de graduação da UNTL na época. Então, a ideia era que a gente ficasse 5 anos trabalhando no Timor para formar os estudantes do primeiro ao último ano em língua portuguesa. Um projeto super complexo e, por ser muito complexo, com uma série de questões de muitas ordens acontecendo ali. Em 2012, você se lembra que a gente tem uma crise em Portugal, uma crise econômica em Portugal, e a gente era financiado por um grupo português, e isso deu um problema imenso, né? Mas, para além disso, ainda existia a vontade de trabalhar no Timor, né? Mas, assim, quando eu volto em 2012, eu percebo que, sem a estrutura que eu tinha em 2004, o Timor se apresentou muito mais inóspito, muito mais difícil.
Então, muitas barreiras que, quando eu fui a primeira vez, elas não existiam, porque eu não dava aula num curso de graduação, era um curso extra de língua, talvez mais solto, de frequência facultativa, enfim. Quando eu volto na condição de professor de língua portuguesa para a universidade, eu passo a viver os problemas inerentes à universidade também, que eu não tinha antes, né? Então, a falta de recurso, a distância. Então, por exemplo, eu trabalhava num campus que ele era afastado de Dili, e eu tinha que ir de manhã e ficava o dia todo. E assim, não tinha lugar para comer, por exemplo. Eu tinha que levar a marmita, né? E aí, o que era legal, porque eu gosto de estar com gente, sempre. Acho que é coisa de professor, eu gosto de gente, né? Então, eu ia comer com meus estudantes. Então, todo mundo comendo a marmitinha, eu comendo a marmitinha junto com eles ali, né? E acho que esses momentos eram mais legais que as próprias aulas. Porque o que eu percebi, né? Eu saí daqui com a ideia de que eu vou dar aula em cursos de nível superior. Então, exige aí um outro tipo de preparação. Quando eu cheguei lá, também você tem estudantes na sala, dava aula nos cursos de engenharia, e para quem é de humanas, trabalhar com cursos de exatas sempre é um empecilho inicialmente, porque, enfim, para fazer sentido, por exemplo, eu preciso pesquisar, entender um pouco da área para fazer propostas que fossem coerentes. E quando eu cheguei, qual foi a minha surpresa, né? A mesma da primeira vez que eu fui. Os alunos falam português. Quando eu chego na sala, as pessoas não falam português. E aí, como é que eu vou falar, sei lá, de funções da linguagem, que é um termo bem específico aí de português, para gente que não fala português? Isso não faz o menor sentido, né? Não cabe. E daí eu acho que o que é mais legal da experiência de 2004 foi que eu falei, a música é um caminho pelo qual eu posso enveredar para trabalhar com língua e despertar o interesse desses meninos, porque ficar falando de Bakhtin, etc. e tal, de todos os teóricos de linguística, para mim fazia o menor sentido, mesmo. E acho que uma coisa que qualquer um de nós, como professores, somos, antes de tudo, comunicadores. Se a gente não comunicar, se a gente não tiver o poder de comunicar, o nosso conhecimento já era, né? E aí, eu sempre prezei por essa relação. Então, lá, quando eu estava almoçando com os meninos, e eles sabiam que eu sou brasileiro, né? Eles cantavam, na época, a música era Ai, Se Eu Te Pego, do Michel Teló. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, delícia, delícia, assim você me mata. De fato, eles cantavam isso, só que eles falavam Melícia, né? Melícia, Melícia. E aí eu achei muito legal que eu estava cantando Melícia, e um dia eu falei, quer saber? A partir de hoje a gente vai trabalhar com música. Levei o Ai, se eu te pego para eles, foi sucesso nesse sentido, porque todo mundo queria ver a aula do Ai, se eu te pego, e daí foi por aí que eu entrei recuperei essa experiência de 2004 para começar a fazer a língua portuguesa ter algum sentido para esses meninos que fosse pela música. E daí foi legal, que a gente trabalhou com a diversidade linguística do Timor-Leste, trazendo, né, para chegar no português. Então, o que eu amava é que o primeiro Timor, o Timor romântico, ao mesmo tempo que ele me deu uma rasteira da segunda vez que eu voltei, porque não era mais, e é legal para a gente perceber a questão da maturidade, que, sabe, a ideia do Heráclito, né? A gente não se banha duas vezes no mesmo rio, a gente não vai duas vezes no mesmo Timor, é verdade, para nenhum lugar, né? E foi empírico também, lembra, né? Minha experiência primeira foi empírica, indo lá e vivendo Timor. A segunda também, porque aquela experiência prévia, ela foi importante, né? Quando eu fui dar aula. Eu falei, poxa, eu tenho aqui um recurso que se eu não tivesse estado aqui, eu não saberia o que fazer. Seria o desespero, né? Então, amarrando, eu acho que eu saí de um Timor idealizado para um Timor real, e esse Timor real me deu uma dimensão de que naquele país tão pequenininho existem relações tão complexas, quer dizer, que são comuns a qualquer nação, na verdade, né? É que no Timor, porque é metade de uma ilha, parece que as coisas ganham uma densidade maior, né? E isso me fez depois querer pesquisar mais. Foi por isso que eu fui para o doutorado pesquisar Timor-Leste, né? Foi dessa segunda vez, tendo um pouco mais de consciência, vivendo um pouco mais dos problemas, né? Porque ali eu era um adulto, eu não era um estudante, eu era um professor universitário, tendo vida de adulto, né? Não tutelado, tendo que me virar para resolver as coisas. Então, eu acho que foi bacana nesse sentido. Eu não sei se amarrei ou se desamarrei, tá, Flávia? Mas eu tentei aqui estabelecer alguma coerência. Eu acho que o grande segredo é não amarrar e deixar desamarrado, viu?
Vou deixando, Mas né? é muito legal como você conectou, assim, de certa forma, porque é isso, você recuperou daquela sua primeira experiência, que foi algo super novo para você, mas te trouxe, olha, isso aqui dá para ser trabalhado, você recuperou isso na segunda vez e falou, olha, achei um caminho. E isso de fazer sentido, eu acho que é de uma delicadeza tua ter percebido isso, sabe? Porque, por exemplo, eu trabalhei com um ensino de português para refugiados aqui em São Paulo, numa ONG. E uma coisa que eu me preocupava muito era fazer sentido, porque assim, a pessoa ela quer o português por uma necessidade básica mais direta, do tipo, eu tô com dor em tal lugar, eu tô com fome, quanto custa? Eles não querem ficar aprendendo a estrutura gramatical. E, então, várias vezes eu e uma amiga minha, a gente dava uma saída do programa que tinha que cumprir para fazer coisas mais focadas na realidade mesmo. Trabalhei com música, para eles entenderem também, poxa, o Brasil, eles tinham um Brasil muito idealizado, né? Para entenderem que era possível chegar no Brasil de outras formas, né? Então essa delicadeza que você trouxe agora dessa segunda ida lá, de resgatar essa experiência positiva da música, usar com os alunos e trazer isso, eu acho isso tão bonito, assim, de fazer sentido. Isso para mim tem um lugar muito importante, assim, no ensino de forma geral, mas quando a gente está lidando com língua, que é a forma principal da pessoa se comunicar, eu acho que isso ganha uma dimensão muito maior, né? Então, gostei muito. Eu acho que conectou, sim, com certeza. Que bom. E eu gosto muito de ouvir esse tipo de experiência, assim, de fazer sentido as coisas e como essas experiências vão se amplificando ao longo do tempo, né? Tenho certeza que depois, inclusive, você foi pesquisar o Timor no doutorado, isso para você ganhou uma outra dimensão também, né? Então, isso é muito bacana, como você vai imaginando, reimaginando e trabalhando no mesmo país, né? Gostei muito. Acho que é se deixar afetar também, não é? Porque a gente afeta, mas tem que se deixar ser afetado, e no sentido de afetividade, não de... Então, eu acho Exatamente. que a gente vai construindo afetividades, né? A gente que é professor, sobretudo, a gente vai construindo. Sim. E acho que é uma via importante, né? Então, a gente, no meu caso, a gente tinha barreira linguística, algumas barreiras culturais, mas a via do afeto, eu sempre acreditei nisso, como professor dando aula no Brasil, inclusive, que esse é um caminho, né? E por isso que eu sempre falo que se dá bem com os pets, com os alunos. Sim, me dou, adoro aluno problemático, manda para mim. Assim, não que eu seja especialista, mas é que a gente vai indo por outros caminhos que a gente consegue fazer com que as coisas façam sentido, né? Acho que isso que você falou, né? Vamos pegar assim, né? Esse caminhar de definir conversa, uma conversa que não tem fim. Mas assim, você falou em romantismo, primeiro, tá? Agora você falou em afetividade, em perceber o outro, se perceber, né? Ser tocado, deixar, né? Tocar o outro e deixar ser tocado. Isso é o fundo do que eu penso, né? Do que é o estímulo para a educação, né? A Flavinha acabou de falar agora, né? Então, assim, você disse, eu acordo e vou me divertir, se não for para isso é melhor ficar deitado, né? É uma coisa que a gente tem que lutar todo dia. E isso também não é para ser romantizado. Aí eu vou pegar de novo, eu tô falando, né? Não, vou me divertir. Não, tem dia que você está cansado, tem dia que você não dá, tem dia que você leu o noticiário e não devia ter lido, sabe? Você está... Mas essa coisa de querer ultrapassar, né, essas barreiras. Então, no Timor, uma barreira física de destruição, né? A Indonésia abandonou a ilha e arrasou a ilha, queimou tudo. Tá? Numa segunda parte, esse país já está reconstruído num outro contexto global, num outro contexto geopolítico e tudo e tal. Opa, peraí, mas você também achou um outro caminho, né? Você não era um estudante, agora você era um professor universitário, certo? Então, esse refazer o tempo inteiro não se faz se você não está atento, né? Os olhos de ver, né? Se você não tem isso, se você virou mecânico, se a educação virou uma máquina de moer carne, se o aluno virou uma massa, né? sem forma, é porque você também abandonou a educação total. Eu acho que tudo que você falou aqui, né? E eu acho que você deixou muitos fios, e acho que isso é importante hoje, né? Porque amarrar fio é parar o caminho, né? Os fios estão abertos, você tem vários caminhos para seguir, né? Você falou do Timor, que é multicultural, somos, né? Somos. E agora não dá para deixar de eu completar, dizer assim, né? A gente está precisando disso aqui também, né, Ale? Está difícil aqui. Está difícil. Aqui não tem
não foi arrasado fisicamente, mas a situação do acordar e falar, eu vou me divertir, está cada dia mais difícil, né? Se abrir para o outro hoje em dia, acima de qualquer coisa, é um risco, até um risco físico, né, Ale? E a gente está aí resistindo porque é a nossa, né? Seja professor ou alguém envolvido, que nem a Flávia é internacionalista, mas ela tem uma atividade com refugiados que envolveu esse tipo de entrega, senão ela não ocorre. Então, eu acho que tudo que você falou, ainda muito que você poderia falar, a gente ia ficar aqui horas, claro, fora esse lugar comum, mas são coisas assim, e eu acho que ele está precisando. Eu acho que essa, por exemplo, aí a Priscila concorda, deve concordar também, deve não, concorda, porque o nosso... Foi assim que esse canal foi crescendo com as nossas entrevistas, quando ele foi percebendo essas coisas, né? Isso saiu completamente ao acaso, e hoje a gente está, sei lá, são mais de 20 entrevistas já, e com tantas outras para serem feitas. E pessoas assim como você, que vou falar muito, fala, porque a gente também fala pra caramba. Bom, a gente está chegando então para o final da nossa entrevista e eu queria deixar os minutinhos finais para você, Alexandre, fazer as suas considerações. Já aproveito para agradecer demais esse bate-papo que a gente teve. Foi um prazer tê-lo aqui, mas agora a gente passa a bola para você fazer essas considerações, indicar livros, filmes, falar, contar algum caos, enfim, a bola é sua. Priscila, obrigado. Eu não podia me despedir antes de dizer muito, muito obrigado pela oportunidade. Eu defendi, né, minha tese há pouco tempo, há 4 anos vai fazer, e aí é sempre bom revisitar o Timor, sabe? Então, Adriano, Flávia, Priscila, muito, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, compartilhando muito mais experiências e sentimentos e vivências do que conceitos acadêmicos. Né? E a gente, quem quiser, depois pode buscar lá na minha tese, fazer propaganda, né? Tá lá no repositório da USP, eu tenho até aqui, ó, tá aqui. Chama How Timoroan, que significa eu sou timorense, que era o que eu ficava usando lá com os meus estudantes, tá na língua Teton. Então, se vocês buscarem, tá lá na USP. E olha, o que eu posso dizer, para encerrar a nossa conversa, é que foi um prazer imenso falar sobre Timor, que me leva para lugares muito importantes da minha trajetória primeiro como pessoa, porque acho que não dá para ir a Timor ou a qualquer experiência nesse sentido que seja tão diferente culturalmente e não voltar minimamente transformado. E isso me lembra o Saramago, que diz que é preciso sair da ilha para reconhecer a ilha, né? No Conselho Desconhecido, que é maravilhoso, enfim. E dizer que, acho que no fim das contas, quando o Adriano diz que a gente deixou aí algumas linhas soltas, alguns pontos para a gente voltar, enfim. Se eu pudesse sintetizar tudo que a gente discutiu aqui hoje, conversou, eu acho que a gente tem que começar a pensar no poder de transformação da educação, no poder de transformador da educação. Né? Eu falo isso a partir da minha própria biografia, o quanto a educação foi importante para eu chegar onde cheguei hoje, como indivíduo, né? E o quanto, estando no Timor, eu percebi que a educação é importante para aquelas pessoas e para nós também, para que elas tivessem mudanças significativas na vida delas. Então, eu tenho contato com muitos dos meus ex-alunos hoje, e eles estão desempenhando funções muito importantes na reconstrução do Timor, né? Então, são pessoas que estão trabalhando dentro dos ministérios de economia, de infraestrutura, né? E eu falo, puxa, acho que é para isso, então, que eu quero ser professor, para ajudar a transformar o mundo num lugar melhor. É romântico? Sim, mas eu acho que se a gente também não tiver a crença de que nosso trabalho pode transformar, mesmo não estando afim, né, tendo que ter, e a pulso, né? Meu relógio está todo dia 5 horas da manhã, de segunda a sexta, né? É noite quando eu saio de casa para ir dar aula. Mas eu ainda fico pensando assim, Adriano, às vezes eu não estou com vontade, porque eu estou nesse assunto, né? Naquele fala, puxa, gente, trabalhei domingo todo corrigindo coisas, vou ter que dar aula na segunda. Mas acho que quando eu entro em sala de aula, não sei, eu sou dominado por um espírito, falo com o espírito ragatanga. Eu sou dominado, assim, quando eu tô ali mesmo, sabe? Então eu não tenho, assim, dor de garganta, já dei aula, quem que professor nunca, né? Já trabalhamos doentes, né? Mas enquanto eu estou ali, acho que eu estou entregue. Quando acaba a aula, eu estou destruído, de verdade, porque a gente está ali para fazer o nosso melhor, né? Então, eu sei que o tema nem é educação propriamente, mas passa por esse lugar também, porque somos educadores, todos nós, né? Eu queria terminar dizendo para a gente valorizar quem está disposto a educar, a trabalhar pela educação. É panfletário? Sim, mas é aquilo que eu acredito, né?
Eu comecei a nossa conversa dizendo, eu sou uma pessoa que acredita em muitas coisas. E acho que acreditar que a gente pode mudar o mundo por meio da educação, acho que é uma das principais. Então, muitíssimo obrigado pela escuta, pela gentileza de me deixarem falar durante horas. E espero que tenha sido bom para vocês, tanto quanto foi para mim, que foi excelente. Muito obrigado mesmo. Nós é que agradecemos. Sinta-se à vontade para voltar, para contar mais causos. E eu acho que eu vou finalizar também sendo romântica e falando uma frase de uma banda favorita. Aproveitar que eu já fui no show deles no final de semana, e tenha muito a ver aí com a fala do Adriano também, que é resistir é a nossa razão de existir, né? Então, muito obrigado, Alexandre. Sinta-se à vontade para voltar e resistir mais vezes aqui no nosso canal. Muito obrigado. Valeu, Ale. Muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchau. Até a próxima. Tchau. Ô, Adriano, eu falei trajetórias? É trajetórias ou minuto de prosa? Trajetórias. Ah, tá. Gente, tá muito barulho aqui. Você quer pedir para ele fazer as considerações? Vocês estão ouvindo aí o barulho ou não? Não, estão latidinho no fundo. Fica tranquilo. Então. Relaxa.